1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Vermelho. Grüß euch, aqui é o Charles e hoje não vai ter bordão, só que não. Hello, aqui é a Fernanda e hoje eu tomei suco de chucrute. Eca! Oi, aqui é a Gabriele e eu tomei uma cerveja de Guaraná. É só coisa exótica hoje, viu? Ai, ai. Parou. Pessoal, o programa ficou muito extenso, então a gente decidiu dividir em duas partes. Confira aí a primeira parte sobre o episódio Mudando-se para a Alemanha. Estamos aí gravando mais um episódio do Alemanha Cast. Hoje o episódio é sobre Mudando-se para a Alemanha. Finalmente vamos falar um pouco sobre essa novela. Só lembrando, pessoal, aí o nosso site alemanhacast.com.br, nosso e-mail podcast@alemanhacast.com.br. Deixe o seu joinha no iTunes, nas redes sociais, Instagram, Facebook ou comentário no site. Mudando-se para a Alemanha. Pessoal, pode parecer algo bem simples fazer uma mudança, mas na verdade são tantas coisas para pensar que certamente você vai esquecer de uma delas. A cada gaveta aberta, a cada prateleira que você olha, a cada caixa esquecida num canto, quando você abre, você percebe que tem coisas que você não lembrava mais que existiam. Queridíssimo ouvinte. Quando você acha que já se estressou bastante em procurar emprego, bastante em fazer as entrevistas, muito na hora de fazer o visto, chegou o dia da mudança. Então me diga, Gabriele, é fácil organizar uma mudança para outro país? Não, organizar mudança normal já não é fácil, né? Imagine para outro país, né? Comecem apenas a imaginar, mas nós vamos relatar em detalhes aqui nossa experiência hoje. Sim, realmente não é fácil fazer uma mudança. É como o Vermelho falou, a gente acaba descobrindo coisas que nem fazia ideia que existiam. Ouçam até o fim que vocês vão ver um pouquinho dessa novela que a gente passou. Como o Vermelho falou, se você achou que procurar um trabalho foi estressante, que fazer a entrevista foi difícil, que o idioma é complicado, eu só vou dizer uma coisa: sabe de nada, inocente. O pior está por vir. Não é fácil colocar a vida em duas malas, né? Olha, complicado, 2 malas é pouco. Mas então, como é que é planejar uma mudança de país? Ao meu ver, a palavra-chave para tudo isso é desapego. Você tem que se desapegar de um monte de coisa, você tem que romper os laços afetivos com as suas coisas, ou porra, parte delas, né? E me diga uma coisa, Charles, como é que foi esse seu desapego? Foi dolorido ou foi tranquilo? Não sou uma pessoa que me apego muito a certas coisas, já começa acho que por isso. Pra mim não foi tão difícil. Claro, tem os itens que a gente gosta, coisas pessoais, mas normalmente coisas que têm significado. E normalmente essas coisas que têm significado, elas são pequenas e fáceis de trazer, né? Eu trouxe, por exemplo, alguns carrinhos que eu tinha no Brasil, tipo, esses carros decorativos, né? Eu trouxe pra cá. Aqueles que você tem na empresa, por exemplo? Esses mesmo. Então, eles vieram do Brasil. Olha que curioso, eles vieram da Alemanha pro Brasil e do Brasil eles voltaram pra Alemanha. Né? Nesses 2 carrinhos já viajaram que muita gente, hein? Pior que é. Muito mais. Já viajaram muito mais. É verdade, já viajou muito mais que muita gente. Mas coisas pequenas, assim, é claro, né? Itens pessoais, como o notebook, né? Eu trouxe pra cá. Roupa, com certeza, mas assim, no geral, não foi difícil. Talvez hoje pensando aqui que o que me deixa mais o que seria dolorido seria ter deixado o meu carro lá. É verdade. Eu quero o meu carro. Eu também. Quer dizer, se eu tivesse ele ainda, né? Pra mim, foi um pouco difícil praticar o desapego. Eu tenho bastante apego às minhas coisas, tanto roupas, calçados, os meus móveis, a minha casa. Foi bem difícil, tanto que eu lembro que faltava, eu acho que 2 dias pra gente vir, que eu liguei pra minha cunhada e falei pra ela, por favor, vem cá me ajudar
a decidir o que eu levo disso, de algumas bijuterias que eu tinha, alguns calçados, porque eu tava desesperada, eu não sabia o que fazer, eu queria trazer tudo, mas que nem o Vermelho disse, não vai caber tudo na mala. Dela chegou lá e me ajudou. Não, isso tu não usa há quanto tempo? Por mais que eu já tinha visto alguns vídeos na internet falando de como praticar o desapego, pra mim foi bem difícil também deixar o nosso apartamento, que a gente morava, fazia 4 anos, a gente mobiliou o apartamento e acabou deixando ele pra alocação. Mas enfim, agora eu sou outra pessoa. Eu tinha um pouco de apego com algumas coisas que eu deixei lá, mas o que eu fiz pra conseguir desapegar, por exemplo, algumas coisas que eu gostava muito, mas que eu não ia poder trazer, eu deixei com a minha família. Então, por exemplo, o meu liquidificador, eu adorava meu liquidificador, ele era super power. Então, eu não quis doar ou vender, eu fiz questão que ele ficasse com a minha mãe, sabe? As minhas plantas, que eu gosto de ter flores na sacada, né? Eu tinha algumas já lá no Brasil e, obviamente, não pude trazer. Então, as minhas plantinhas eu deixei com a minha sogra. Falei, sogra, você vai cuidar das minhas plantinhas, não vai deixar elas morrerem. Tô deixando elas aos seus cuidados. Então, essas coisas, assim, que como o Charles falou, coisas pequenas a gente conseguiu trazer. E coisas grandes que a gente não tinha tanto apego, a gente doou ou vendeu, mas algumas coisas que eu tinha algum apego, mas não ia poder trazer, eu escolhi pessoas da família ou amigos com quem eu ia deixar. Essa é uma dica que talvez eu possa dar pro pessoal que tá com dificuldade de desapegar, fazer isso, né? Deixar até como lembrança para pessoas que você gosta no Brasil, esses objetos que têm um pouco mais de importância para você. Eu dei de presente também algumas coisas lá e as pessoas ficaram bem felizes, assim. Até coisas pequenas, assim, talvez até um eletrônico, até teve uma caixa de som dessas Bluetooth que eu dei de presente lá, comprei outra aqui, mas a pessoa ficou tão feliz em receber que eu acho que valeu a pena gastar esse dinheirinho, vamos dizer assim, e deixar lá alguma coisa aqui, né, pra alguém que realmente vai usar. Eu acho que, na verdade, quem fez algumas mudanças nos últimos anos aí, trocou de apartamento, trocou de casa, eu acho que quando vai fazer mais uma mudança num curto espaço de tempo, eu acho que é mais fácil desapegar. Pra mim, no meu caso e a Gabriele, como ela trabalhava numa empresa que ela tinha que viajar bastante, facilitou a questão dela até se organizar, né? Ela sabe fazer essas malas muito bem, o que a gente precisa e não precisa. E pra mim, né, a Gabriele, isso até chegou alguns momentos das certas discussões. Eu sempre tive esse negócio na minha cabeça quando a gente tá morando num apartamento temporário, né? Que... não precisa comprar isso aí, a gente não precisa disso, porque a gente vai se mudar, eu falei, eu vou... né, eu tava já meio que... teve uma época que eu tava procurando ativamente trabalho aqui na Europa, né, depois meio que eu desisti. Mas durante esse período eu tinha assim na cabeça, eu não vou comprar, eu quero o menos possível para não ter que trazer nada pra cá, né, pra facilitar a vida. Então, no final das contas, claro, a gente acabou comprando algumas coisas, né, a mais, e daí a gente doou isso pra família, né, como a gente mencionou anteriormente. No meu caso, eu também me mudei várias vezes durante a vida, não só no intercâmbio, mas com a minha família mesmo dentro do Brasil, a gente mudou várias vezes de casa, mas eu ainda acho que é diferente, porque quando você muda dentro do Brasil, você pode juntar tudo que você tem, botar no caminhão e montar de novo na outra casa. A gente, lógico, acaba jogando algumas coisas fora, mas não precisa fazer esse nível de desapego tão grande como é quando você vai mudar de país, né? Eu trabalhei durante um tempo numa empresa em que eu viajava muito. Eu acho que essa experiência me ajudou mais a ter essa ideia de desapego do que as mudanças em si, porque como eu viajava muito e tinha que estar sempre fazendo mala e carregando mala pelos aeroportos, eu aprendi que eu não preciso de 5 sapatos para passar uma semana em outro lugar, sabe? Eu posso levar um tênis e um chinelo e é suficiente. Eu não preciso levar a minha caixa inteira de bijuterias, um brinco neutro basta. Eu aprendi um pouco assim, lógico que viagens curtas não se comparam com uma mudança, mas meio que o espírito do desapego começa a entrar em você, assim. Tu vai vendo mais utilidade mesmo pras coisas, né? Não porque você só tem 10 sapatos, mas é que você precisa de 3. Exato, você se torna uma pessoa mais prática. O desapego vai variar, cada pessoa tem
seus sentimentos sobre suas coisas, né? Então eu acho que cada um vai ter que pensar bem no que vai ser feito para cada um dos itens. Mas antes de mais nada, eu acredito que é bom ter bem claro, saber certinho onde que você vai ficar aqui na Alemanha quando você chegar, porque às vezes pode ser meio difícil você trazer todas as coisas de cara, talvez você tenha que pedir para alguém trazer ou despachar depois. Quando nós chegamos aqui na Alemanha, a gente ficou num guest house, mais ou menos como se fosse uma pensão. A gente ficou num quarto que tinha um fogão, uma cozinha, um lugar super pequeno e um banheiro, né? Um banheiro privado pra gente. Ficamos lá por 3 meses porque estávamos procurando apartamento. As nossas roupas ficaram todas em mala. Lavar roupa era horrível. Fazer comida também na cozinha compartilhada com os outros não é fácil. Pra mim foram os 3 piores meses mais difíceis. Porque assim, eu imaginava que a gente fosse ficar num hotel quando veio pra cá, eu não imaginava que fosse uma guest house. Mas enfim, tudo é um aprendizado, né? Em relação ao guest house, claro que talvez tenha outros que sejam um pouco diferentes, mas basicamente é uma pensão. Eu recomendo, talvez, para quem tem família, pode alugar uma casa temporária, foi o que um colega nosso fez, né? Ele alugou uma casa, ficou ali um tempinho. Daí, né, trouxe a família dele depois. Assim, existem várias possibilidades, depende do né, depende do tamanho da família, ou se a pessoa, né, que conseguiu o emprego aqui vai vir antes e vai ajeitar as coisas para daí quando tiver tudo resolvido vem a família depois. Eu acho que depende da situação de cada um, mas realmente eu acho que a gente também, eu e a Gabriela, ficamos no guest house, inclusive no mesmo que o Vermelho e a Fernanda ficaram. A gente só ficou um mês, mas realmente chega uma hora que cansa ficar tirando a roupa da mala, sabe? Nada tá organizado. Assim, existe paciência, né? Como eu costumo dizer, é aquele um passo pra trás pra dar 2 pra frente. Não, ficar sem sofá pra mim é complicado, viu? Tipo, não tinha onde sentar pra assistir TV, por exemplo, sabe? Tinha que sentar na cama e tal. Eu achava muito desconfortável isso. A cama era tudo, né? A cama era onde você sentava pra comer, pra assistir TV, pra, né, dormir, descansar. Mexer tudo. no PC, a cama era pra tudo. Tinha a mesa, mas sim, né? Mas na cama tava tudo melhor, tudo confortável. Mas tinha que a mesa que comia era a mesma mesa que você usava o computador. Eu acho que assim, independente do lugar que você conseguir, que você... né, porque tem que ver a questão financeira também. Nem sempre você consegue pagar um lugar melhor. Ainda mais que é em euros, né? Mas independente de onde você conseguir ficar nesse começo, não vai ser a tua casa. Vai ser ruim. Às vezes menos ruim ou mais ruim. Mas vai ser ruim, então prepare-se para isso. E até se preparar, porque provavelmente no primeiro mês você vai ter que pagar o valor do aluguel com real. É como a Gabriele falou, tem que pensar que é euro, né? Tipo, se for 1.000 euros, quanto que dá isso em reais? Tem que fazer essa conta também. 1.000 euros em reais, eu acho que dá pra alugar um apartamento bem legal lá no Brasil, né? Ia ser realmente maravilhoso. Bom ter em mente aí, se vai vir com família. O que eu vejo, assim, tem muita gente que tem filhos e esposa, às vezes filho pequeno. Ele geralmente, quem vem para trabalhar mesmo, vem algum tempo antes, né? Fica numa acomodação temporária, né? Uma guest house, por exemplo, e vai buscando apartamento, né? Ou casa, né? Assim que consegue alugar alguma coisa, aí traz a família depois. Cada um tem que traçar a sua estratégia, mas é bom ter em mente que com certeza vai ser um período que não vai ser tão confortável assim. Você vai sentir falta da sua casinha no Brasil, com certeza. E do sofá, que, meu Deus, eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta da minha casa. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Tem a questão da passagem aérea, as bagagens inclusas no ticket, porque antigamente algumas empresas permitiam 2 malas de 32 quilos e hoje em dia, se eu não me engano, a lei no Brasil mudou para 2 de 23, tendo aquela possibilidade de não ter bagagem despachada, né? Eu já vi que tem empresa fazendo voo para a Europa, fazendo Frankfurt,
São Paulo sem bagagem despachada anunciada no site, né? O que cai bastante o preço do ticket, né? Só que assim, se você tá vindo de mudança, certamente talvez 2 de 23 não seja suficiente. Eu acho que é bastante, né? Mas teve gente aí que veio junto comigo que teve que usar um pouco da minha mala. As minhas coisas em 2 malas de 32 era muito pouco. Daí eu acabei pegando 3 malas de 32 e você ficou com uma de 32. Eu achei justa essa divisão. Prefiro não opinar sobre esse assunto. O Charles veio uma semana antes de mim, né? E quando ele chegou aqui, ele abriu a mala. Ele abriu a mala e achou umas surpresinhas, né? Ele me ligou dizendo, cheguei, tá tudo bem. Mas por que tem um pano de prato aqui na minha mala? Também apareceu umas coisas assim, que a mala era pra ser inteiramente minha, mas na verdade não era bem assim quando eu fui abrir ela quando eu cheguei aqui na Alemanha. Sim, apareceram algumas toalhas de banho, toalha de rosto, roupa de cama, que não coube na minha. Tem uma dica que eu vou dar, se vocês vão trazer malas de 30 quilos, pessoal, compre mala com rodinha, mas aquela rodinha que desliza, assim, ó, que nem sabão, sabe? Porque vocês vão me agradecer depois. Porque carregar mala de 23 a 30 quilos pelo aeroporto, ou, né, não só apenas pelo aeroporto, quando você pegando o táxi, ali se deslocando pra sua guest house, hotel, ou seja o que for, isso se paga. Eu tive que trazer mala que quebrou rodinha e a alça estourou e foi realmente difícil. Até o Vermelho me ajudou e ele lembra desse drama aí. É verdade, cara, meu Deus do céu. E quando a gente chegou, um colega nosso foi buscar a gente no aeroporto. Coitado, foi carregar aquelas malas lá, 32 quilos. Na verdade, né, passou um pouquinho de 32 até, né, teve que reajustar a distribuição do peso. E, cara, as malas não couberam no carro dele, a gente veio com a tampa do porta-mala aberta. Olha aí, o Brasil na Alemanha. É, o jeitinho brasileiro, né? Só faltou alguém em pé na caçamba da caminhonete, né? Brincadeira, não era uma caminhonete não, mas... Eu só tô com dor nas costas até hoje, indo no médico aí, lutando contra essa consequência, mas não me arrependo de nada. Fazendo fisioterapia aí e tal, mas faz parte, né? Não, pior que acabou a fisioterapia agora e a dor não passou. Semana que vem eu vou no médico de novo. Então, fica a dica aí, ouvintes. Cuidado com o peso da mala pra não dar dor nas costas. Então, tem aí você também, se você achar que não é o suficiente essas 2 malas de 30 quilos, aí eu acho bastante, mas se você acha que não, você pode contratar aí itens adicionais no voo, que a gente sabe que geralmente custa bem caro, ou enviar depois pelo correio, empresa especializada, ou o que a gente falou antes, sobre a família também, alguém que vier te visitar pode trazer alguma coisa. Tem isso também. Várias pessoas, a gente recebeu várias visitas aqui, eu não tinha pensado nisso antes de vir, mas eu poderia ter deixado várias coisas com as pessoas que viessem visitar a gente pra vir trazendo. Acabei não pensando isso na hora, mas enfim, né? Eu botei na minha cabeça que eu queria trazer determinadas coisas e eu sabia que não ia caber só nas 4 malas. Tem algumas coisas que eu sou apegada sentimentalmente, por exemplo, os meus quadros. Eu tenho quadros que são mapas, tem quadros que são gravuras que eu trouxe de lugares que eu viajei, que eu depois mandei enquadrar. Então, e tem um móvel também que é um aparador que eu pintei. Eu mesma pintei, lixei. Então eu tenho um apego emocional com relação ao artesanato. Esses são itens grandes que eu queria trazer porque eu sabia que eu não ia poder trazer depois, porque eles não cabem numa mala. E existe um imposto de importação, assim como quando você entra no Brasil com itens excessivos, você tem que pagar um imposto de importação. Quando você entra na Alemanha é a mesma coisa, tem um imposto aqui também. Quando você se muda para o país, você tem um prazo de 6 meses para trazer as suas coisas isento desse imposto. Qualquer produto que entre depois, que seja embalado como mercadoria, você vai ter que pagar um imposto de importação. Então é por isso que eu fiz questão de trazer algumas coisas comigo no momento da mudança. Eu pesquisei como eu ia fazer isso da forma mais prática e econômica. Pesquisei DHL, FedEx. É um absurdo o preço, nem lembro mais quanto era, mas era quase tão caro quanto os containers. Tem empresas especializadas em mudança internacional. Se você digitar no Google, você encontra mudança internacional. Eles têm vários serviços, inclusive
aconselhamento de quais documentos você precisa, como levar criança, bicho, mala, mudança. E eles têm o serviço também de levar teus móveis e caixas, se você quiser. Eu fiz cotação com essas empresas, fiz uma simulação, quero, sei lá, levar só meia dúzia de caixas. As cotações variavam entre 3 e 5 mil dólares. É bem caro, aí eu descartei essas possibilidades, e o que eu fiz, que foi o que eu concluí que foi a maneira mais barata, foi trazer um volume extra no avião e mandar coisas pelo correio também. No correio tem um limite de 20 quilos por pacote, um pacote de 20 quilos custou R$500 para mandar. E o volume extra do avião eu paguei $100, que daí também é o mesmo volume que a companhia aérea dá ali de franquia, né, os 23 quilos. Eu paguei $100, o que deu R$300 também, deu mais ou menos o mesmo valor do correio. Mas assim, seja enviando pelo correio ou trazendo volume extra no avião, embale muito bem. O do correio eu embalei muito bem, eu fiz várias camadas de isopor, bolha e papel pardo e chegou aqui tudo certo. O do avião eu não embalei tão bem, eu fui meio que na confiança, pensando, tá comigo, só vai passar pelo avião, né? Pelo correio eu achei que ia ter mais etapas por onde ia passar e tal. E, enfim, o do avião eu não embalei tão bem e chegaram algumas coisas quebradas aqui. Complementando o que a Gabriele falou, talvez no nosso caso, como não tinha tantas coisas para trazer, né? Não justificava o preço de 3 a 5 mil dólares, né? Isso que eu quero dizer. Mas de repente, para quem realmente vai trazer um container, uma mudança grande para cá, realmente tá, né, vindo para cá de mala e cuia, aí talvez valha a pena, né? Depende da situação de cada um. É questão de analisar e ver as possibilidades. Tem empresa que vai ajudar a pagar, tem empresa que talvez não. Às vezes é uma questão que pode ser, né, adicionada até o que a gente já falou em episódios anteriores. Veja na negociação da empresa, pode ser que eles ofereçam isso. Mas enfim, cada situação, né, a pessoa tem que analisar e ver o que é melhor para ela. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Outro ponto necessário para levar em consideração quando está planejando a mudança é o que você vai fazer com a sua moradia atual no Brasil. Se você tem um imóvel alugado, você tem que devolver para a imobiliária. Se você tem seu imóvel próprio, você tem que ver o que você vai fazer, se você vai alugar, se você vai querer vender. Então tem uma série de questões para serem feitas. Eu e o Vermelho temos um apartamento no Brasil, que a gente tinha comprado fazia 4 anos, e a gente resolveu alugar ele. Os nossos móveis ficaram todos no apartamento, porque até eram móveis sob medida, né? A gente procurou uma imobiliária de confiança e acabou anunciando o nosso apartamento lá. E assim, só que antes disso a gente também teve que fazer uma reforma no apartamento. Por mais que ele era novo, tivemos que contratar um pintor, pintar o apartamento. O bom foi que em 15 dias que estávamos aqui, o apartamento já foi alugado. E deixamos também o irmão do Vermelho e a minha irmã com uma cópia da chave do apartamento e com procuração. Se acontecer qualquer coisa no Brasil que precisar, eles respondem pela gente. Tem aquele monte de coisa que você tem na sua casa que não está 100%, que tu poderia dar uma mexida, né, pra deixar, mas assim, já que você vai alugar e espera receber aquilo no estado que você deixou, então você acaba fazendo nessas horas. Então a gente teve que arrumar um detalhezinho, alguma coisinha que não estava 100% pra gente poder alugar e pro inquilino não ficar reclamando disso também. Então algum detalhe ou outro que vai desgastando, né? Conforme o uso as coisas vão se desgastando. Então é bom pensar bem aí, porque se o apartamento é seu e você vai querer se desfazer dele, vender, certamente se você for vender em cima da hora, provavelmente você não vai conseguir um valor muito bom, né? Então é bom pensar isso. Na verdade, né, que a gente falou no outro episódio, você tem que pensar antes de começar a procurar emprego, né? Se você tem um imóvel próprio. Agora, se você tem um imóvel alugado, eu acho que é mais fácil, não é mesmo, Gabriele? Ou não? Então, acho que a quantidade de trabalho e burocracia é mais ou menos parecida, né? Porque a gente teve que entregar as chaves
E como você mesmo falou, o inquilino quando sai tem que entregar o apartamento no estado que estava quando ele entrou, né? Então, como eu já falei aqui, eu gosto de quadros, então eu furei muitas paredes no apartamento que a gente morava de aluguel. Queijo suíço, cheio de buraco. No apartamento queijo suíço. Só um detalhe, tá? Só um pequeno detalhe. Eu falei pra Gabriele não fazer tanto furo porque a gente ia se mudar. E é aquelas dupla face lá que é pra colar tudo, não cola, né? Não adianta, né? O quadro é pesado, cai, né? Não adianta. Então, aí, como os quadros eram meus e o Charles me avisou, coube a mim a responsabilidade de arrancar as buchas e os pregos da parede e tapar os buracos com massa corrida. E a parte da pintura, o apartamento tinha que ser pintado também, mas a gente acabou deixando na mão da imobiliária. Pagamos lá a tinta especial que eles queriam, né? Que eu acho que não precisava, né? Imobiliária é assim, às vezes. Não estão todas as imobiliárias, mas pagamos a tinta especial que a imobiliária exigiu, porque eu já tinha começado a estragar as minhas costas tapando buraco na parede. Agora que você tocou no assunto aí do imóvel alugado, que teve que arrancar os quadros, eu morei muito tempo em um apartamento alugado e eu aprendi uma lição. Quando você vai devolver o imóvel, é interessante você fazer o orçamento para pintor e tal, pega uns 2 ou 3 orçamentos para ter uma ideia de valores. Mas depois de um tempo eu sempre fazia esses orçamentos e devolvia o apartamento negociando direto com a imobiliária para eles fazerem a reforma, eles fazerem a pintura, né? Porque teve vezes que a gente contratou o pintor, às vezes não ficou do jeito que a imobiliária queria e a gente teve que pagar mais pro pintor deles ir lá e ajeitar e reformar. Então, depois de um tempo, quando eu tinha apartamento alugado, eu já devolvia, já fazia os orçamentos e falava, mas se eu contratar vocês aí para pintar, quanto custa? Custa tanto. Então tá, se tava mais ou menos dentro do preço, eu fechava com a própria imobiliária, pra evitar dor de cabeça, né? Isso quando você tem tempo e não quando você tá 2 semanas da passagem aérea marcada. Esse é outro detalhe, né? A gente já tava numa situação que, sabe, paga logo porque não tinha mais tempo pra poder resolver as coisas, né? Pra nós lá foi até engraçado, a gente tava tirando as coisas do armário e arrumando a mala e o pintor com o rolo do lado, passando ali, cuidando pra não pingar, jogando plástico em cima ali pra cobrir o negócio. Foi uma beleza, né? Eu acho que o melhor cenário é se você mora com a família ainda, né? Se você mora com os pais e tal, o que você faz? Você fecha a porta do seu quarto e tchau, mãe. Então é bem mais simples. É o mais simples, mas eu acho que é o mais, assim, difícil, né? Aqui é uma coisa que depende da área, você precisa ter um certo tempo de experiência, né? A média que eu vejo das pessoas que vêm trabalhar aqui na Alemanha estão entre, talvez, 23 é a pessoa mais nova, acho que eu já vi, mas normalmente é a partir dos seus 25, 28 anos de idade. Mas enfim, nada é impossível, só... Tá cheio de trintão ainda morando com os pais. Que bom pra eles, então vai ser mais fácil, né? Retiro o que eu disse. Mas eu acho que pessoas assim é mais difícil mudar de país, né? Acontece também. Não vamos julgar. Acontece. Claro, cada um sabe o que faz, né? Não vamos julgar, deixa as pessoas. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Outra coisa importantíssima na hora de planejar a mudança para outro país, no caso aqui a Alemanha, é você encerrar e desativar os seus serviços que você tem, internet, televisão, celular, clube, academia, clube de tênis, o que você tem, energia elétrica, tudo. Não pode deixar nada para trás. No caso, a gente saiu do nosso apartamento alugado e quando a gente foi avisar a imobiliária, a gente teve que avisar a imobiliária com 30 dias de antecedência e aí eles já deram pra gente o roteiro do que a gente tinha que fazer, né? A ordem, que o principal era desligar a energia elétrica. A internet foi tranquilo, a gente foi lá no provedor e desligou em 24 horas, veio a continha pra pagar. A energia elétrica, a gente cometeu um erro. A gente mandou desligar antes de terminar de tirar tudo do apartamento. E a gente ainda precisava tirar o ar-condicionado, que era nosso, né? A gente morava em apartamento alugado, mas o ar-condicionado era nosso. E o rapaz que ia tirar o ar-condicionado precisava usar a parafusadeira elétrica
tirar as conexões, enfim. E não tinha mais energia. E aí não ia mais ter energia. Daí a gente teve que ligar pra ele correndo. Pelo amor de Deus, vem aqui, porque segunda-feira não vai mais ter energia. Daí ele foi lá no sábado tirar pra gente. Então, assim, é uma correria, tem muita coisa pra fazer, mas tente pensar nesses detalhes, assim, que às vezes vai sair uma coisa ou outra errada. Nessa pressa de querer desligar tudo, de querer resolver tudo. Pode dar alguma coisa não planejada aí no caminho. Com a gente também aconteceu uma coisa parecida. A gente cancelou a internet faltando uns 20 dias pra gente vir. A gente acabou não pensando e cancelou. Tivemos que pedir internet pros vizinhos, porque a gente precisava de internet para resolver várias outras coisas da mudança, né? Bem como a Gabriele falou, tem que pensar bem, bem planejado para não acontecer essas coisas. E até a nossa energia elétrica a gente foi cancelar num dia antes da gente viajar. A gente viajava no sábado, foi na sexta-feira. Eu sei que o Vermelho ficou umas 2 horas lá para cancelar, de tanta burocracia que tinha, sabe? Tentar se organizar um pouco antes daí. Que na verdade a gente, que eu falei, né? O apartamento era nosso e tal, então a gente tinha acumulado mais coisas em casa. Então a gente tava na correria pra tirar tudo e acabou não dando pra sair, vamos dizer, sair antes do apartamento pra ficar dormir 2, 3, 4 dias em outro lugar, pra daí vir. Então a gente ficou lá até os 49 do segundo tempo, e aí por isso a gente acabou não desligando a energia antes. E daí no dia que eu fui desligar demorou pra caramba, fiquei lá esperando lá na companhia elétrica lá um tempão, tinha 1 milhão de coisas para resolver, tava uma correria, eu já tava sem meu carro, tava com o carro emprestado, enfim, foi aquele estresse aí, aquela úlcera bem legal. Outro tema que é importante é a questão em conta em banco. O ideal é deixar uma em aberto, porque sempre tem aquele salário ainda para você receber, né, o acerto, a rescisão. Fora de algumas outras contas que talvez você ainda vai ter que pagar, porque no caso da internet, que a gente cancelou, beleza, fechou lá o dia, mas o débito só veio 1 mês depois. Então a gente teve que manter isso, né? O que fazer nessas situações, né? Uma coisa que a gente vai já mencionar é que é ter procuração. Você vai ter que deixar a procuração com alguém de confiança para poder resolver esses problemas, né, caso apareçam no seu lugar. Até tem uma situação aí que passou comigo. A empresa, a gente recebeu o reajuste anual ali, né, o dissídio do salarial, e também o proporcional do PLR. Aí foi feito via ordem de pagamento no banco que eu tinha encerrado a conta, mas o dinheiro fica disponível lá para saque. É só você chegar com um documento lá que você consegue retirar esse dinheiro. O que aconteceu? Eu deixei a procuração pública, né, para o meu pai e para o meu irmão. Só que na procuração pública estava citado algumas coisas, mas não especificamente o recebimento de ordens de pagamento. Ou seja, não foi possível tirar o dinheiro. Então fica outra dica aí pro pessoal, é conferir se isso tá na procuração pública. No meu caso, que eu encerrei a conta nesse banco, esse banco não estava discriminado na procuração. Então por isso o caixa lá não aceitou essa operação, né? E assim, quando a gente foi no cartório para fazer a procuração, a gente explicou que estava mudando de país e queria uma procuração pública que a pessoa pudesse fazer tudo no nosso nome. Tanto que a mulher acabou dando o modelo de procuração que tinha lá. E por azar não estava escrito essa ordem de pagamento e acabou gerando esse problema pra gente. Outra dica que eu dou então, quando você tiver, sei lá, um carro pra vender, ou talvez uma operação pra fazer com um imóvel seu, vai querer deixar o apartamento à venda, talvez é interessante fazer a procuração específica mesmo pra esse serviço, não pegar essa genérica que provavelmente tem nos cartórios, que eu acredito que vai minimizar o erro, mas mesmo assim pode ser que você se estresse. Procuração para carro é uma coisa bem comum, né? Isso aí eu não tive problema nenhum. Realmente o que acontece, dá mais problema é com conta em banco, normalmente com movimentações financeiras, né? Provavelmente para vender imóvel, comprar imóvel, coisas no seu nome. Não tá bem claro isso, talvez vai dar sempre um pepino. Enfim, prepare-se para, né, para esse tipo de situação, pode acontecer.
Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bom, antes de sair doando, vendendo as suas coisas, eu acho interessante você fazer um inventário. Sim, senhor, um inventário sobre tudo que você tem, o que você gostaria de vender, o que você gostaria de doar. Um beijo ao LX. E me ajudou muito o LX. O LX, olha só, anunciei. O que a gente fez? A gente pegou, analisou todas as coisas que a gente tinha, por exemplo, televisão, a home theater, algumas coisas que a gente tinha em casa, que a gente acreditava que dava para vender. Fizemos uma pesquisa em algum site para ver mais ou menos como é que estava o valor de um item similar usado, ou do próprio item, né? E a gente fez uma planilha e começou a anunciar, né? O LX, Mercado Livre, sei lá, esses grupos do Facebook, Minha Muamba da vida. E a gente conseguiu vender bastante coisa. Como é que foi a experiência de vocês aí? Sim, eu também consegui vender bastante coisa. Vendi quase tudo. A maioria das coisas pequenas, assim, eu consegui vender em grupo de Facebook. Grupo de Facebook é ótimo. Teve um domingo que eu fiquei lá na casa da minha mãe com o computador aberto, batendo foto das coisas, e campainha bombou naquele dia de gente vindo buscar coisa. E eu consegui, assim, parece bobagem, né? Vou vender, sei lá, um lixinho da pia. Eu anunciava essas coisas lá no grupo de Facebook por R$1, R$2, sabe? Botava uma foto cheia de coisa, falava, R$1, tudo por R$1. E nesse esquema aí eu consegui... O patrão ficou louco. O patrão ficou louco. E nesse esquema aí eu consegui levantar um bom dinheiro até, assim. Gastei um dia inteiro com isso, mas... deu bastante trabalho, mas até financeiramente valeu a pena. Deu pra juntar um dinheirinho que foi bem útil nessa mudança, assim, nessa viagem. Além disso, tem bastante coisa que dá pra doar, né? Eu, por exemplo, doei muita roupa, alguns calçados que não estavam mais sendo tão utilizados, ou coisas que provavelmente eu não ia usar aqui. Por exemplo, a cadeira de praia eu doei, né? Guarda-sol, essas coisas assim eu acabei doando. Teve gente que ficou meio brava comigo, mas enfim, né? A gente tá na Alemanha, né? Não vai usar guarda-sol aqui, né, Fernanda? Eu também doei bastante coisa, bastante roupa, calçados, louça, várias coisas que eu tinha em casa, acabei doando mais pra familiares, assim, né? Eu vi que as pessoas ficaram felizes, algumas pessoas não esperavam, e eu também coloquei no grupo do Facebook alguns calçados, porque assim, como eu trabalhava numa instituição financeira, eu tinha que usar salto todo dia, eu tinha muito calçado, só que, é um estresse vender coisa pelo Facebook, eu achei. Tanto que, assim, eu não sei se eu venderia de novo, porque, assim, as pessoas não têm compromisso, eu falo que vão e não vão. Enfim, mas os meus calçados também deram dinheiro, mas eu me estressei pra conseguir vender eles. E talvez se tivesse feito aquela coisa que fazem, talvez em filme americano ali, ou até aqui na Alemanha acho que fazem, o cara coloca as coisas na frente de casa, anuncia ali e o pessoal vai lá e compra, né? Talvez se tivesse bolado alguma coisa assim seria mais fácil, né? Então a pessoa gostou, não gostou. Gostou, leva, se não quer, deixa aí, né? Sabe que eu cheguei a pensar nisso, mas a rua onde minha mãe mora não tem muito movimento, é uma rua sem saída. E aí não ia passar muita gente na frente. E eu não ia ter como fazer panfletos e distribuir na cidade, não ia dar tempo de fazer isso. Por isso que eu escolhi o Facebook. Mas o que a Fernanda passou, eu também passei, estresse. Gente que vem brigar com você. Gente, teve uma pessoa que era um item muito ridículo, que eu botei pra vender por R$15. E numa loja da cidade tinha o mesmo item por 25, sabe? Não era muito diferente o preço, é porque era seminovo, pouco usado. E eu pedia pra pessoa, gente, venha falar inbox. A pessoa botou lá no comentário, eu quero. E veio brigar comigo, porque, eu comentei primeiro, você não tinha o direito de vender pra outra pessoa. Assim, gente maluca, sabe? Que veio brigar comigo, porque eu não dei o direito dela de comprar primeiro. Mas, gente, pessoas que compram pela internet, pelo Facebook, entendam também. Eu tava vendendo tudo, era muita coisa pra controlar, não tinha como ficar olhando o comentário de cada item que eu anunciei. Mas tem, essas pessoas malucas aparecem. Além de todo o estresse da mudança, ainda tem esses loucos aí, querendo te estressar mais ainda. Uma dica minha, se você não quer se estressar, bota fogo em tudo. Uma coisa que eu queria falar sobre as doações,
Eu já vivenciei casos em que eu doei coisas para pessoas não muito conhecidas e a pessoa não deu muita importância, acabou estragando ou jogando fora, e eu não queria que isso acontecesse. Eu queria que as minhas doações fossem para pessoas que realmente iam usar ou gostar de ter aquele item. Então, o que eu não consegui doar para amigos e familiares, eu doei para instituições de caridade, ONGs, que eu sei que são instituições sérias e que estavam realmente precisando, iam realmente usar aqueles itens. Então fica uma dica, né? Se você não tem mais para quem doar, talvez procure uma instituição de caridade que é sempre bem-vindo. Eu deixei várias roupas na casa da minha mãe também. Eu já pensei, porque quando eu for pro Brasil vai ser verão, eu deixei uma quantidade de roupas de verão, porque assim, as que eu trouxe de verão aqui, provavelmente eu não sei se eu vou usar tudo. Deixei na minha mãe, daí quando ele for pro Brasil também não vou precisar levar muita roupa, porque as roupas estão lá. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Você acabou de ouvir a primeira parte do programa Mudando-se para a Alemanha. Fique atento às nossas redes sociais e feed que em breve publicaremos a segunda parte.